Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, me chamo Tatiane, sou criadora do canal Caloma Crochê e hoje vim novamente aqui com vocês para trazer para vocês, né, como foi a nossa feira de domingo, tá? Domingo, dia 21 de setembro. Vou mostrar para vocês aí aqui no vídeo, né, um pouquinho, né, do nosso take de como foi, né, como eu preparei, né, a tenda, né, onde eu vendo as minhas peças, né. Eu não tenho barraca em si, né, então eu trabalho dentro de uma tenda, eu levo uma tenda, levo 2 mesas e aí eu monto, tá, com cordas, eu monto, né, na tenda, coloco os meus tapetes e algumas peças também coloco nas mesas. E eu também tenho, né, 2 araras iguais a essa aqui, que eu também levo e monto também algumas peças nelas, tá? E aí eu vou deixar o takezinho pra vocês e depois eu volto pra gente tá falando, né, como foi, tá bom? Vou mostrar o takezinho e já volto. Bom, mostrei o takezinho aí, tá? De como foi, né, a arrumação, tá? Das nossas peças. E enquanto eu vou falando com vocês, eu vou estar aqui crochetando também, tá? Essa pecinha aqui é uma peça de encomenda da feira, que eu pretendo estar levando na próxima feira, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi. Eu assisti, né, acho que eu assisti 2 vídeos de feira, tá? Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, né? Um dia depois da feira, mas ele vai ser postado só na terça, tá? E aí, normalmente as meninas que fazem feiras no domingo, elas postam sempre os vídeos na segunda-feira, né? Então, assim, eu acordo, né? Tomo meu café e aí eu já vou lá, né, no YouTube pra dar uma olhadinha, né? Como foi as feiras das meninas. E aí, pelo menos 2 meninas que eu vi falando sobre feira, né, que elas fazem feira aqui em São Paulo, elas tiveram os mesmos problemas, tá? Que eu também tive. No domingo, tava falando, né, que ia ser um tempo, né, de sol, tá? E aí, já fiquei super feliz, né, porque fazia um tempo já que não tinha, né, um domingo de sol mesmo, sabe? Então, eu já tava super contente, sabe? Aí acordei, né? Eu já deixo normalmente essas peças aqui que vocês estão vendo, eu coloco nas minhas sacolas, né? E
e já deixo preparado já no sábado anterior, né? Já deixo tudo arrumadinho lá nas sacolas. E aí no domingo a gente só leva pro carro e vai. E aí acordei, né? Vi o tempo super bonito, sabe? O céu super azul. Eu até, né? Falei assim, ai, como tá esse calorzinho gostoso, né? Vou até colocar um short, que fazia tempo que eu não usava um short. Porque com frio, né, a gente só consegue andar de calça, né? Eu mesmo sou muito friorenta, sabe? Então, coloquei um short, um tênis e fui pra feira. Chegando lá, né, o meu marido me ajuda a montar, né, a tenda, arrumar as coisas, ele me ajuda a colocar a corda onde eu coloco as minhas peças. E aí, depois ele vai embora. Ele foi embora, depois de um tempinho ele voltou. Aí ele voltou com o meu café da manhã. Normalmente ele sempre traz pra mim um cafezinho da manhã, né? Porque como eu saio de casa, eu não tenho o costume de comer, sabe? Porque eu não consigo. Se eu for sair, eu não consigo tomar café, sabe? Eu não sei o que acontece. Eu não sinto fome se eu saio. Eu não consigo comer pão, sabe? Comer alguma coisinha, sabe? Eu tomo um cafezinho, sabe? Eu tomo café com leite e vou. Mas aí passa aqui lá uma hora e meia, eu já tô com fome, né? Aí, normalmente ele faz isso. Ele vai embora, aí passa na padaria, eu passo no mercado, pega uns pãozinhos de queijo, alguma coisa, e me leva. E aí ele me levou, tomei o meu café, né? E aí, o que aconteceu na feira, gente? Começou uma ventania, sabe? Um vento, assim, muito forte, sabe? Eu nunca tinha visto um vento tão forte. Assim, pra falar a verdade, tava, assim, até gostoso, sabe? Porque, assim, tava sol, mas tava com aquele ventinho, tava fresco, né? Não tava aquele calorzão. A gente não conseguia sentir aquele calorzão por conta do vento que tava fresco. Só que o que aconteceu, né? A minha tenda, ela é uma tenda, eu até vejo ela como uma tenda robusta, sabe? Ela pesada. Meu marido eu até falei pro meu marido, acho que quando eu for comprar, porque aquela tenda não é minha, sabe? Ela é uma tenda emprestada. Aí eu até tinha comentado com meu marido uns tempo atrás, quando eu fosse comprar minha própria tenda, eu não queria ela tão grande como aquela. Se eu não me engano, ela é 4x4. Falei pra ele, acho que eu quero uma 2x2. Não sei se é 4x4 ou é 3x3, gente. Eu sou péssima, tá? Não sei. Aí eu falei pra ele, acho que eu não quero nenhuma tenda tão grande assim. Eu acho que eu vou querer uma menorzinha, 2x2, né? Aí ele falou assim, não vai. Aí ele começou a falar pra mim, não, é melhor você pegar a maior, por conta dela ser mais pesada, né? A de 2x2, o que pode acontecer? Se tiver aquele tempo muito com vento e tal, ela pode se estragar mais rápido. Lógico, a outra é mais cara, mas ela pode durar mais. Aí eu falei, não precisa e tal, né? Aí passou essa conversa, né? Mas quando foi no domingo agora, o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, a tenda que eu tô, ela é uma tenda robusta, ela é bem pesada. E fora que o que acontece? Eu amarro as cordas assim na lateral e no fundo da minha tenda e ainda coloco as peças, então ela tava bem pesada. E aí, começou aquela ventania, eu tava até crochetando. Eu tô fazendo, né? É tipo um joguinho que eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo esse tapetinho e tô fazendo um tapete maior, redondo, né? De 1 metro. Eu tava até com aquele tapete, né? Na feira, fazendo e tal. E aí, começou aquela ventania, sabe? E aí, eu achei muito estranho. Eu falei assim, gente, que vento é esse, né? Que tava muito forte. E assim, na minha cabeça, eu falei assim, acho que nem a minha tenda tá tão pesada, né, que ela não vai conseguir, ele não vai conseguir arrastar, né? Doce ilusão minha. Quando foi uma hora, eu tava lá, né, crochetando, assim, mas eu tava apreensiva, sabe? Eu tava meio de olho, assim, né? Mas, assim, nunca imaginei que ia ser carregada a minha tenda. Daqui a pouco passou aquele ventão, aquela ventania forte, muito forte, gente, que a minha tenda, ela andou, sabe? Ela andou, tipo assim, sei lá, ela andou muito pra frente, sabe? E aí, daqui a pouco, quando ela começou a andar, veio um senhor, né, que fica do meu lado, né, e me ajudou, né, a segurar. Eu larguei o crochê rapidinho e segurei ali na corda, porque como eu tava longe, né, dos ferros, né, eu segurei na corda, e aí ele foi pra trás e pegou, né, o pé da tenda e segurou também. Aí ele falou assim, aí ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que a sua tenda, ela ia ser levada pelo vento, porque
Eu vi ela tá tão pesada, quando ele puxou assim, ele falou assim, né, tá pesado, tô sentindo que tá pesado, e conseguiu, né, andar. Eu falei assim, caramba, eu pensei, eu falei pra ele, eu pensei a mesma coisa. Eu vi que tava esse vento, mas eu nunca imaginei que a minha tenda ia andar. Aí veio um outro senhor também, porque como ela tava pesada, nessa hora eu já tava sozinha, meu marido não tava lá. Também, aí um segurou numa, outro segurou no outro, e eu segurei nenhuma, e a gente arrastou a tenda novamente pro lugar dela. Só que o que acontece? O vento não parou, continuou ventando, e aí eu já nem consegui mais fazer crochê, sabe? Porque eu tive que pôr a minha cadeira perto de assim, né, dos ferros pra mim ficar segurando, porque isso já era, bem dizer, quase na hora de eu ir embora, sabe? Porque eu fui embora um pouquinho mais cedo, não por conta do vento, tá? Se não fosse por isso, eu tinha até ficado no meu horário normal, até as 2, porque eu já tinha um compromisso, né? Já tinha firmado um compromisso, né, com os amigos meus, então eu falei assim, bom, vou pra feira, né, e aí depois eu saio um pouquinho mais cedo e aí, né, vou pro meu compromisso. Isso já era umas 11 horas, tá, gente? E aí fiquei lá, não crochetei mais, não fiz mais nada. Fiquei lá segurando o pé da minha barraca, da minha tenda, pra ela não sair voando de novo. E mesmo eu segurando, gente, ela começou a andar um pouquinho, sabe? Andando um pouquinho. Quando meu marido chegou lá pra me pegar pra gente começar a arrumar as coisas e ir embora, ele falou assim, caramba, por que você tá tão perto daqui? Eu falei assim, meu filho, o vento começou a levar a tenda e eu tentei segurar aqui, mas ela foi andando assim aos pouquinhos, né? Mas eu tentei segurar o máximo que eu pude. E esse foi o resumo, assim, dessa parte, né, que foi essa ventania. Tanto é que eu falei pra vocês que eu tinha assistido algumas meninas, acho que assisti 2 apenas, tá? Que fazem feira aqui em São Paulo. Uma dessas meninas é a Morena, tá? E aí ela falou também, né, do perrengue que ela passou, né, por conta da, da, da ventania, tanto é que ela foi até embora mais cedo, né? E uma outra menina também que eu assisto, só que eu não vou recordar o nome dela aqui agora, tá? Ela falou também que teve uma pessoa que trabalha assim perto dela, né? Que vende, acho que se eu não me engano, vende perfume, essa parte de perfumaria, sabe? Na feira. Teve até que ir embora também porque não tava conseguindo, né? Ficar lá por conta do vento, né? Mas dei uma resumidinha mais ou menos de como foi, tá? E aí agora vamos ao que mesmo interessa, né? Tivemos vendas na feira? Tivemos vendas na feira, tá? Tivemos entregas, tá? De encomendas, que eu também conto como valor de feira, porque foi da feira, então se eu recebi na feira, eu coloco esse valor também dentro do meu total, tá? De fechamento. E fora isso, gente, eu tive assim, eu nem tava esperando, sabe? Eu fiquei super feliz, sabe? Com esse presente que eu recebi de uma cliente. Eu vou até, depois eu falo pra vocês, no finalzinho, porque foi uma das últimas pessoas que foram lá pegar, né, a sua encomenda. Bom, vamos lá começar. Vou pegar aqui meu crochê, vamos começar. As vendas desse domingo começaram cedo, né? Assim, né? Eu digo. Foi a minha primeira venda, foi às 8h58, tá? Passou uma senhorinha lá, né? Olhou tudo, sabe, gente? Ela bem assim, andando bem devagarzinho, mas olhou tudo, né? Gostou. Aí eu deixo o preço, né, nas peças, mas tem gente que não presta muita atenção, né? Talvez ela, por conta de ser senhora mesmo, às vezes não enxerga muito bem também, né? Então, não sei. E aí ela vai, me perguntou e tal. Aí as últimas coisas que ela olhou foi a minha arara, sabe? Onde eu coloco as minhas bolsinhas, né? De tecido que eu faço, né? E os chaveirinhos, né? Que eu também faço. E aí ela olhando os chaveirinhos, tudo, aí perguntou valor. Fui respondendo pra ela, né? E aí ela gostou de um dos chaveirinhos, tá? Eu não tenho foto desses chaveirinhos porque eu não tiro foto, tá? Dos chaveiros. Mas dos que eu vendo lá, eu tenho algumas unidades em casa, ainda mais de outras cores, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês o chaveirinho que ela pegou, tá? Ela pegou um chaveirinho assim, ó. Ele é tipo como se fosse um ursinho, tá? Esse daqui eu deixo em casa, né? Eu não levo tudo, né? Vou levando aos poucos, né? E ela pegou um desse, só que ela pegou um desse nos tons de azul, tá? Era azul.
E aí ela levou esse chaveirinho. Esse chaveirinho aqui eu vendo por R$10, tá? E aí ela levou um chaveirinho desse. E ali eu já pensei assim, bom, a primeira venda já foi, né? Glória a Deus, agora vamos esperar. Eu não tava com muitas expectativas, porque como eu ia embora um pouco mais cedo, a minha intenção era de ficar na feira até o meio-dia. Eu até ultrapassei um pouquinho, fiquei até meio-dia e meio lá, tá? E aí, falei assim, bom, a primeira venda já foi, né? Aí fiquei lá, falei, bom, agora tem as meninas, né, das encomendas e mandei mensagem pra elas, né, de novo, né? Mandei antes, né, e mandei no dia. Falei, ó, já tô por aqui, só que hoje eu vou estar até ao meio-dia, né? E se vocês forem retirar, né, as suas encomendas, venha até ao meio-dia, tá bom? Porque é até esse horário que eu vou estar aqui na feira. Uma dessas encomendas já era da feira mesmo, né? E as outras, elas não eram, né? Que eu tinha 3 encomendas, né? Mas 2 me responderam falando que iam. E a outra falou que não ia conseguir ir, por conta mesmo da ventania, não ia sair de casa. Aí, tudo bem. Quando foi às 10 e pouquinho, não vou recordar direito assim o horário, uma das encomendas chegou, a menina da encomenda. Essa encomenda era a bolsa nos tons de marrom, tá? Ela chegou lá para pegar a encomenda dela. Vou até deixar a foto aqui, eu não me lembro se eu tirei foto dessa, mas eu acredito que eu tirei. Mas se eu tiver, eu vou deixar aqui, é uma encomenda, tá? Ela chegou lá, pegou a bolsa dela, né? Eu paguei. Eu vendi, né, essa bolsa no valor de R$70. Ela me passou o valor no cartão, tá? No cartão de crédito. E aí eu tive o desconto de R$3,49. Então, nessa encomenda, eu recebi R$66,51, tá? E aí, né, já mais um dinheirinho entrando, né? Então, fiquei também mais feliz ainda. Quando foi... Isso, na verdade, eu acabei esquecendo de falar pra vocês. A encomenda que eu falei pra vocês, que era da feirante mesmo, que tava lá na feira, ela foi entregue cedo, sabe? Ela foi entregue... Enquanto meu marido tava lá, eu já falei, já aproveita que você tá aqui ainda, como eu não vou ter... Ainda bem que eu fiz isso, sabe, gente? Porque eu não ia conseguir sair de lá por causa daquela ventania. E a minha cliente também não ia conseguir sair porque ela é a dona da barraca do pastel. Então, a barraca do pastel é aquela barraca que é muito movimentada. Então, ela não consegue sair de lá, sabe? Então, ela não ia conseguir ir lá buscar a encomenda dela. Aí, meu marido foi e já levou lá pra baixo, né? Como ele ia embora, já levou pra ela. E aí, ela me mandou mensagem falando que depois ela ia me fazer o Pix, né? Quando tivesse... Eu falei pra ela, né, que eu ia embora, umas meio-dia, né? Ela falou assim, então, né, mais ou menos nesse horário eu faço o Pix pra você, tá bom? Tá bom, tudo bem. E aí, passou, né? Aí, quando foi... Passou-se o tempo, né? Depois daquela que eu entreguei a encomenda. E aí, quando foi 12:05, eu já nem ia ficar lá na feira, né? Mas o meu marido, ele demorou um pouquinho a mais pra me buscar, né? Então, falei assim, bom, vamos ficando, enquanto ele não chega, deixa tudo arrumadinho ainda aí. Quando foi 12:05, chegou uma cliente, tá? E essa cliente, ela olhou tudo, sim, também gostou bastante de tudo. Mas ela falou assim, hoje eu não vou conseguir levar tapete não, mas eu quero muito levar alguma coisa sua, porque ela falou assim, eu amo artesanato, tudo que eu tenho, eu gosto de comprar, assim, coisas sobre artesanato, porque ela falou assim, que eu sou fã de peças mais exclusivas, né, então, normalmente ela fala que o artesanato traz isso, né, ela consegue ter peças, né, que quase ninguém vai ter, né, e aí ela pegou, né, e levou. Ela levou uma carteira, sabe aquelas carteiras que eu tenho de tecido, que é essa daqui, sabe? Ela levou a preta que eu tinha lá, a preta que tem, tipo, como se fosse, um mapa, sabe? Aqueles mapas de oceano, sabe? Que tem barcos, tem essas coisas. Então, ela levou uma carteirinha dessa, tá? E aí, eu fiz no preço de R$25. Como eu tô só com 3, eu tava fazendo no valor de 30.
Falei assim, ai, só tô com essas 3, né? Deixa eu abaixar um pouquinho pra ver se as pessoas levam, né? E aí eu fiz agora R$ 25, porque ela é bem simples, gente. Ela é assim, ó, mas ela não tem muito... Ela não tem compartimento, sabe? Ela não tem nada. Ela tem um forrinho e acabou-se. E o zíper. E aqui é bem pouquinho material. Eu falei assim, então vou fazer a 25 pra ver se ela sai logo, né? Essas 3 que eu tenho. Eu tenho até mais, sabe? Mas é que assim, coisas de costura, o que acontece? As minhas coisas de costura, eu gosto de costurar, né? E deixar guardadas em caixas, porque assim, eu vendo no Elo 7, né? As minhas peças de costuras. E elas eu gosto de deixar pronta entrega, porque eu não tô com muito tempo pra ficar costurando não, sabe? Então, eu deixo a pronta entrega, quando eu tenho alguma encomenda de lá, eu já tiro, né? Já faço o envio e levo, né? Mas como eu tenho umas outras estampas bem bonitinhas dessas carteirinhas aqui, eu acho que eu vou até começar a levar pra feira. Se por um acaso eu vender, né, eu já tiro lá da Elo 7, né? Então, eu acho que semana que vem eu vou levar mais algumas dessas aqui, tá? E aí ela também comprou um chaveirinho, tá? Ela comprou um chaveirinho desse, é igualzinho esse, tá? Esse aqui eu já, como eu falei pra vocês, eu tenho alguns que eu tenho da mesma cor, tem outros que eu já não tenho. Ela comprou como se fosse uma margarida, né? Branca, tá? E aí, essa aqui é no valor de R$ 10. Então, ela me pagou no cartão de débito, tá? R$ 35 e eu tive o desconto de 70 centavos. Então, eu recebi R$ 34,30. A minha cliente, né? Uma das minhas clientes, que é da passadeira retangular, que ela me pediu mais uma, né? Que é a roxa. Ela me falou que ela ia atrasar um pouquinho, né? Se eu não podia esperar. Como eu já tava esperando, meu marido falou assim, não, tudo bem, pode vir que eu ainda tô por aqui. Mas eu acho que eu só vou ficar aqui até 12:30. Se caso você chegar depois disso, me desculpe, mas eu não vou estar mais aqui. Ela, não tem problema. E aí, essa cliente, gente, eu nunca esperei isso, sabe? De nenhum cliente. E assim, tocou meu coração o que ela fez por mim. Eu jamais, assim, eu não tava esperando por isso, sabe? Esse reconhecimento todo, né? Às vezes a gente tem esse problema, a gente realmente, às vezes, não reconhece o nosso valor, né? Mas daqui a pouco eu explico pra vocês mais um pouquinho, eu entro mais em detalhes. Então, ela já me pediu uma passadeira, eu fiz, ela amou. E aí, a passadeira que eu tinha feito pra ela, eu passei a R$ 100, tá? R$ 100 é o valor. Ela me pagou tudo certinho. Aí depois ela já me fez 2 pedidos. Ela falou, eu quero mais uma passadeira desse mesmo tamanho, que é 1,20 m, mas eu também, mais pra frente, eu também quero que você já faça uma. Ela falou também até dezembro. Ela falou assim que eu podia fazer até dezembro, que ela quer aquela passadeira pra dezembro, né? E aí ela falou assim, e uma outra também do mesmo jeitinho, só que com 2 metros. Eu falei, não, tudo bem. Então, eu finalizei, né, a outra passadeira, que é de 1,20 m. Se eu tiver foto, eu vou deixar aqui pra vocês. E aí, ela chegou lá pra retirar, né? Aí, ela pegou, né, e já começou a falar, todo mundo ficou apaixonado pelaquela passadeira, sabe? Todo mundo que passa lá em casa, ela falou, minhas filhas, sabe? Qualquer pessoa que passa lá amou a passadeira. E aí, entreguei pra ela, né? Aí, eu perguntei, você vai querer passar no Pix, no cartão? Ela falou, não, vou te dar no dinheiro. Aí, gente, eu até peguei, eu tô aqui com o dinheiro, sabe? Sabe, ela é uma senhora, sabe? Eu não sei vocês, mas sabe aquela coisa de vó, de dar dinheirinho, sabe? Que pega o dinheiro assim, ó, eu tô até aqui, pega o dinheirinho assim, junta assim, faz assim e dá assim escondidinho? Ela fez desse jeito. Ela me pegou esse dinheiro e me deu assim, escondidinho. Aí eu abri minha mão, né? Aí ela já pegou minha mão e com a outra mão ela já fechou, sabe? Assim, e me deu dinheiro, né? Assim, eu fico muito sem graça, sabe? Principalmente pessoas que, que eu já convivo, assim, né? Que viram clientes, de ficar já olhando o dinheiro e contar, sabe? Aí eu falei assim, ai, peraí que agora você vai escolher seu brinde. Aí eu peguei lá, né, minha caixinha aqui, ó. Que eu boto assim, ó, os meus brindezinhos nessa caixinha. Falei assim, ai, peraí que eu vou pegar a caixinha e você vai
escolhendo o seu brinde. Enquanto ela tava lá escolhendo o brinde dela, né, eu peguei o dinheiro, né? Eu falei assim, ah, bom, vou abrir assim, né? Porque eu gosto de... Que ela me deu assim, eu gosto de ficar assim. Eu tenho esse estoque, sabe? Eu gosto de dinheiro assim. Aí, quando eu abri assim, eu senti que ele tava mais grossinho, sabe? Aí, eu abri o dinheiro. Quando eu abro aqui, gente, uma nota de 50 reais. Peraí, gente, que tem alguém chamando, eu acho, peraí. Não tem ninguém chamando na coisa da minha cabeça. Aí, como eu tava falando, né? Aí, eu peguei assim, quando eu vi essa nota de 50 reais, eu falei assim, bom, acho que ela se confundiu, né? Falei assim, ó, você me deu a mais, você me deu 50 reais, né, a mais. Aí, ela pegou e falou assim, não, não é a mais, não. E assim, bem assim, sabe? Tipo, não brava, sabe? Mas ela falando super assim, sério, assim, não, não te dei a mais. É o que vale o seu serviço, é o que vale. Essa passadeira, ela falou assim, ela valeria até mais, mas eu senti no meu coração de te dar esse valor a mais, porque você é tão caprichosa, você é tão delicada, né? Você pensa assim, mesmo assim, que nem ela fala assim, você fica pensando até no detalhes, assim, de dos brindes, né? Como eu já comprei com você, você sempre me manda brinde diferente, então você tem toda essa delicadeza. Aí eu falei pra ela, gente, eu não posso aceitar, não, eu não posso aceitar, né? Assim, eu fiquei super assim, sem reação, sabe? Eu fiquei assim, impactada, nunca tinha me acontecido isso, né? Ela falou assim, não, esse dinheiro é seu, esse daqui vale o seu trabalho, então você pode ficar. Aí ela até falou, e se você não ficar, eu vou me sentir... Ai, qual foi a palavra que ela usou? Ai, eu vou me sentir... Ai, eu não vou me lembrar. Mas assim, ela falou assim que ela ia se sentir... Ai, gente, peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ai, gente, eu não vou lembrar a palavra que ela usou, mas assim, ela falou assim, mais ou menos assim, eu vou me sentir incomodada se você não aceitar, porque é o que eu tô te dando de coração e é o que realmente o seu trabalho merece, né? Então, assim, aí eu fiquei super feliz, sabe, assim, super emocionada, porque é difícil, né, você ver pessoas reconhecendo. Normalmente as pessoas querem que você dê descontos, elas não querem pagar mais, elas querem pagar menos, né? E essa cliente, assim, me dá 50 reais, assim, né? Não digo, eu não digo que. É isso que eu tô falando pra vocês, né? Aonde eu quero chegar. A gente, às vezes, a gente tem essa mentalidade que a gente é pequeno, que o nosso negócio é pequeno, que aqui, por exemplo, o nosso canal é pequeno. Então, a gente tem essa mentalidade de sempre não enaltecer, né? A gente tem essa mania de achar que tudo que a gente faz não é grandioso, né? A gente costuma querer engrandecer outras pessoas, né? Mas, assim, ter esse reconhecimento faz a gente entender que o nosso trabalho também é grande, que as coisas que a gente faz também é bonitas, né, aos olhos dos outros. Então, isso, assim, tá me ensinando, né, tantas coisas, assim, eu digo assim, a feira, sabe, ela tá me ensinando coisas que eu jamais, trabalhando aqui dentro da minha casa, fazendo meu crochê, eu jamais entenderia, jamais ia compreender, então, isso tá me ajudando tanto, sabe? E assim, eu fiquei super feliz, sabe? Eu não tenho nem o que falar pra vocês. A única coisa assim que eu tenho, né, falar sobre o que aconteceu nesse domingo, né, especificamente nesse horário, né, que eu fiz entreguei essa encomenda, que realmente a gente, como ela me falou assim, você sempre faz assim as coisas com tanto carinho, né? Você entrega as peças, sabe, mais perfeitas, mais lindas do mundo. E realmente a gente tem que enaltecer o nosso trabalho, enaltecer, por exemplo, o nosso negócio, enaltecer o nosso canal, porque não é fácil, sabe? Mas não vão ser todas as pessoas que vão ter esse reconhecimento com a gente, mas se as pessoas não têm esse reconhecimento com a gente próprio vai ter, né? Então isso eu só vou levar pra mim agora, sabe? Que agora eu vou dar mais valor às peças que eu faço, que eu produzo com as minhas mãos, porque
coisas que a gente faz com as nossas próprias mãos, foram coisas que foram ensinado pra gente, né? Então, é muito importante. E eu saí com uma lição, sabe? Nessa feira de domingo agora, do dia 21. Saí com mais uma lição, né? Eu saí de lá com essa lição aprendida e eu vou levar isso pra minha vida toda agora, sabe? De dar mesmo o valor, saber, né? Me dar o reconhecimento, né? das minhas próprias conquistas, das coisas que eu faço, né? O jeito que eu faço, sabe? Então, eu tô muito, muito feliz, sabe? Com isso. Mas não terminou por aí, né, gente? Tinha a encomendinha lá da feira, da minha amiga feirante também, né? Do pastel. E aí, quando foi meio-dia 25, ela me fez o Pix, tá? Ela fez Pix do valor do parzinho de tapete de R$60, tá? Que eu faço cada peça por 30. Então, ela me fez o Pix, né? E aí, eu saí de lá super feliz, né? Porque eu saí um pouquinho mais cedo, mas saí de lá com as minhas vendas, com entrega, né? Esse objetivo de entregar as encomendas que me foram feitas também. E aí o total de valor, né, recebido foi de R$320,81, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, tá? Quero muito agradecer todo mundo que tá acompanhando, né, essa nova empreitada, né, das feiras. Como eu disse, né, tá sendo de grande aprendizado para mim. Eu tenho conhecido bastante pessoas, sabe? Começando, tendo, assim, outras visões de outras coisas que eu posso estar melhorando, né? Então, isso tá sendo de grande importância para mim, né? Para minha família, né? Que eu tô conseguindo vender as minhas peças, né? Pagando, assim, ajudando a pagar uma continha ali, uma continha aqui. Então, isso tá sendo de grande felicidade para mim, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, né? Desculpa a demora, tá? Mas eu precisava, né? Contar em detalhes, né? O que aconteceu, tanto por conta do vendaval, não, do vendaval não, né? Vendaval, né? Vendaval, acho que é isso. Do vendaval que teve, né? Da lição que foi ensinada, né? Com essa cliente maravilhosa. E aí, agora, né? Tenho aqui alguns pensamentos meus, né? Dessa semana, o que fazer. Quero muito fazer, né, outra bolsa nos tons de marrom, porque foram 2 pessoas que queriam comprar essa bolsa, né, no domingo e eu não pude vender por conta que já era encomenda, mas disse para elas que semana que vem eu faria uma nova, né? Então quero muito essa semana. Quais são os planos? Fazer uma bolsa, tá? Levar essas carteirinhas que eu disse para vocês. Tentar fazer alguns chaveirinhos diferentes, tá? E finalizar essa encomenda aqui, tá? Eu já tô quase finalizando, né? O outro também eu já tô no bico e aqui também tô no bico, então já vou conseguir finalizar. E é isso, tá? Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, tá? Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, deixa sua inscrição, deixa seu like, deixa seu comentário o que você achou desse vídeo, tá bom? Se você também, que você vende, né, como você trabalha com feira, ou você tem as suas clientes, né, vocês têm uma cliente que, assim, te surpreendeu, assim, da forma positiva, tá? Eu quero só coisas positivas. Qual foi a coisa positiva que ela te trouxe, né? Não digo, às vezes, só mesmo de dinheiro, tá, gente? Mas de palavras também, sabe? Ela me engrandeceu tanto, assim, ela me fortaleceu bastante também no dinheiro, mas também ela me fortaleceu nas palavras que ela usou, né? Então, deixa o seu relato aí que eu também vou gostar bastante de estar lendo, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!